Boa tarde a todos os presentes e os que nos assistem pelo YouTube, canal do Programa de Pós-Graduação em Design. Nós daremos início agora à defesa pública da tese de doutorado da candidata doutoranda Fernanda Posa da Costa, título do trabalho: Diretrizes para a elaboração de materiais didáticos para estudantes do ensino fundamental 1 com TDAH. A banca examinadora é composta pelos professores Luiz Fernando Gonçalves de Figueiredo, doutor, examinador interno do programa, pela professora Gisele Schmidt Alves Dias Merino, doutora, examinadora interna do programa, pelo professor João Eduardo Chagas Sobral, doutor, examinador externo do programa de pós-graduação da Univille. É uma satisfação muito grande contar com ex-alunos na defesa. O próprio professor João, tive a oportunidade de ser seu professor em um momento no passado, e agora, então, a gente vai passar a assistir a defesa da Fernanda, que ela tem até 50 minutos para apresentar o seu trabalho. Passado o tempo, a banca vai fazer as suas arguições. Fernanda, sucesso e até daqui. Vamos lá. Funcionando. Bom, boa tarde a todos, os presentes, a banca, aos convidados. Vou iniciar, então, a apresentação do meu trabalho, intitulado Diretrizes para a Elaboração de Materiais Didáticos para Estudantes do Ensino Fundamental 1 com TDAH. Esse trabalho é dedicado ao meu filho, Gabriel, e a todos os outros estudantes que também enfrentam muitas dificuldades, né, por conta do TDAH em sua vida escolar. Essa apresentação, então, ela se estrutura nessas sessões, né? Iniciando, então, pelo problema de pesquisa, que foi definido como quais contribuições os fundamentos do design articulados ao conhecimento sobre TDAH podem trazer para a elaboração de materiais didáticos mais adequados ao processo de ensino-aprendizagem de crianças com TDAH no ensino fundamental 1. Por que ensino, TDAH, design, né? Então, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele tem uma prevalência global, né, entre crianças e adolescentes de 8%, e ele tem sérias implicações no processo de aprendizagem, na vida escolar dessas crianças e adolescentes, né? Então, por isso, essa problemática inicial de tentar entender de que forma o design pode contribuir para esse cenário de forma a melhorar, né, essas questões envolvidas com aprendizagem e crianças com TDAH. O objetivo geral da pesquisa, então, foi elaborar diretrizes de design que auxiliem professores no desenvolvimento de materiais didáticos voltados às especificidades do processo de ensino-aprendizagem de crianças com TDAH no ensino fundamental 1. A partir desse objetivo, foram definidos outros objetivos específicos que ajudaram a estruturar, então, as etapas do trabalho, a conectar as etapas de coleta de dados, né, enfim. Bom, o objetivo específico, primeiro, é compreender os aspectos neuropsicológicos e comportamentais de crianças com TDAH e suas implicações no processo de ensino e aprendizagem. O segundo, identificar características gráfico-pedagógicas de materiais didáticos do ensino fundamental 1, em uma perspectiva interdisciplinar, considerando aspectos relacionados à área da educação, do design e da neurociência, e desenvolver diretrizes de design para a elaboração desses materiais didáticos, então, que sejam adequados às necessidades de aprendizagem desses estudantes com TDAH, né? Usando para isso, então, as diretrizes de design, pensando como público o professor, né, que é quem elabora muitos dos materiais didáticos utilizados no dia a dia escolar. Como justificativa, então, no contexto educacional, parto, né, da informação de que o TDAH é um dos principais fatores da evasão escolar, por questões de rendimento, né, baixo rendimento, que vai influenciar também na baixa autoestima e leva as pessoas, as crianças, a desistirem muitas vezes, né, por conta dessas dificuldades frequentes encontradas, então, na escola. É um campo que ainda carece, né, de contribuições sistematizadas,
Nós temos vários estudos na área da educação, vários estudos na área do design, vários estudos na área da neurociência, mas eles não se conversam, então a gente não tem uma sistematização disso, tendo principalmente como foco esse sujeito que está ali, né, no dia a dia, como um interlocutor, né, como uma pessoa que vai articular o ensino junto a essas crianças. No contexto acadêmico, então, ele se justifica pelo design como promotor dessas soluções, né, tanto no âmbito das interações sociais quanto nas interações educativas, e pela integração, né, desses conhecimentos do design ao campo da educação. A gente sabe que existem vários estudos, né, que integram ali design e educação em diversas temáticas, considerando diversos aspectos. Essa pesquisa é mais uma delas, especificamente na área do TDAH. No contexto social e da saúde, então, pelo impacto no desenvolvimento infantil e no bem-estar, o TDAH ele tem forte impacto, então, não só na questão da aprendizagem, mas no desenvolvimento da criança como um todo, né? Então, no seu bem-estar enquanto estudante, enquanto indivíduo também. Também porque tem os impactos, né, na promoção de práticas educacionais mais inclusivas e equitativas, então esse estudo, ele quer contribuir com isso, né, ele quer melhorar essas práticas educacionais para que elas se tornem mais inclusivas e mais equitativas, e também porque se alinha ao ODS de número 4, que justamente busca, né, assegurar essa educação inclusiva e equitativa de qualidade. Como motivação pessoal, eu acompanhei, né, e acompanho uma criança diagnosticada com TDAH e pude ver, né, assistir de perto, né, essa dificuldade em relação à compreensão dos assuntos, dos materiais, e também a falta de conhecimento dos professores no que diz respeito à parte gráfica dos materiais, por exemplo, né? A organização desses materiais. E o quanto esse desconhecimento em relação à parte gráfica, como organizar essas informações, como direcionar o foco atencional, como isso pode prejudicar, né, o aluno e impactar na compreensão dele daquilo que se está pedindo, naquilo que está sendo ensinado, né? Então, com foco no materiais didáticos e avaliações, foi o que mais, dentro desse contexto pessoal, eu entendi que poderia contribuir a partir do design. O objeto de pesquisa, então, dessa tese consistiu em materiais didáticos impressos, né, entre eles apostilas, didáticas, atividades elaboradas pelos professores, assim como provas. Esses materiais, então, foram selecionados a partir do recorte da 1ª à 4ª série do ensino fundamental 1, entendendo que essa etapa escolar é a etapa que serve como base também para os outros anos do ensino, então é onde começa a desenvolver um pouco mais profundamente ali o raciocínio, questões lógicas, né, analíticas, enfim. E estão tendo como foco língua portuguesa e matemática, que são a base do currículo. Em relação ao ineditismo, eu realizei um levantamento em 2022, quando iniciei o projeto. Foi feito um levantamento em 7 bases de dados científicas, tanto nacionais quanto internacionais, no intervalo ali de 2012 a 2021. Naquela ocasião, eu identifiquei 30 teses e 30 artigos publicados abordando TDAH e ensino-aprendizagem. Porém, desses todos, apenas 8 desses estudos envolvem o design de alguma forma. E desses 8 estudos que envolviam design, nenhum deles abordava diretrizes para a elaboração de materiais didáticos, né? Então, muitos eram relacionados a jogos, a gamificação, a plataformas de ensino digitais, mas em relação a diretrizes para a elaboração dos materiais ou orientações de como elaborar materiais ou alguma coisa mais voltada para o professor elaborar esse material, não tinha nenhum. Realizei outro levantamento mais recentemente, em 2025, aí utilizando a plataforma de inteligência artificial chamada SciSpace, e aí eu parti da pesquisa com o problema da minha pesquisa, né?
ou relacionando a minha pesquisa. Quais são as diretrizes para a elaboração de materiais didáticos para crianças com TDAH? A plataforma, então, usei o intervalo de 10 anos também, e ele identificou 10 pesquisas, né? 10 pesquisas que tinham uma identificação relevante, né? Relacionadas ao ensino-aprendizagem de estudantes com TDAH, mas aí de diversas idades, né? Não recortadas ali no ensino fundamental 1. Esses estudos trouxeram questões comportamentais, questões de configuração do espaço do aprendizado, então do ambiente de aprendizado, aplicativos, plataformas digitais, jogos educativos e abordagens comportamentais. 2 desses trabalhos abordaram diretrizes para a elaboração de materiais didáticos, mas esses 2, impressos, né? Mas esses 2 estudos foram estudos nos quais eu atuei como pesquisadora também. Então, foram 2 artigos que trouxeram já algumas diretrizes encontradas na literatura, né, para essa elaboração de materiais. A aderência ao programa, então, essa pesquisa, ela situa na linha de gestão e ela se identifica, né, e se alinha a gestão justamente porque ela tem um enfoque no processo, né, no processo de elaboração desses materiais educacionais ali, a partir dessas estratégias, né, que são fundamentais para a elaboração desses materiais, considerando os princípios do design. A tese se estruturou em 6 sessões, então, introdução, referencial teórico, procedimentos metodológicos, análise e interpretação dos dados coletados, o resultado, que são as diretrizes, então, propostas desde o início, e as considerações finais. O trabalho se estruturou a partir dos objetivos específicos, então, relacionando ao primeiro objetivo específico, tem um referencial teórico, ao segundo objetivo específico, a análise e interpretação dos dados que foram coletados nos estudos propostos, estudos analíticos, e o terceiro é o resultado, então, com as diretrizes para a elaboração dos materiais. O primeiro tema tratado no referencial teórico, então, foi o TDAH. Foi dividido, então, essa sessão, né, em sintomas do TDAH, TDAH na infância e implicações do TDAH na fase escolar. Os principais autores pesquisados para cada um desses são esses que estão dispostos aqui. E aí, as contribuições, né, dessa sessão foi justamente conhecer os fatores envolvidos na sintomatologia do TDAH, no próprio diagnóstico do TDAH, né, em como é que ele se manifesta, né, a variação, né, a variabilidade de manifestações dele, dependendo de cada indivíduo, principalmente na vida da criança, né, como é que ele se manifesta nas crianças e como é que ele influencia ou impacta o aprendizado das crianças nessa vida escolar. Importante, né, que o TDAH ele se manifesta com 3 sintomas principais: a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Existe uma variação, né, entre a intensidade desses sintomas, principalmente nas crianças, né, a partir do momento em que a pessoa vai crescendo, esses sintomas tendem a ficar um pouco menos perceptíveis, né, mas existe uma variação, alguns são muito mais desatentos, outros são mais hiperativos, então não existem sintomas iguais em todas as pessoas, né, então por isso que a gente fala que ele é um transtorno de heterogeneidade fenotípica, porque ele varia muito de pessoa para pessoa e vai afetar, em qualquer dos casos, o comportamento dos sistemas motores, perceptivos e cognitivos, o que vai impactar, então, na aprendizagem. É importante saber que o TDAH ele não é um transtorno de aprendizagem, mas ele pode ter comorbidades que podem afetar, né, diretamente o sistema cognitivo, mas por questões de desatenção, hiperatividade, ele vai impactar na aprendizagem sim, né? Não é mais uma necessidade, não é que a pessoa tem um transtorno cognitivo. Entre as maiores dificuldades de quem tem TDAH estão as tarefas relacionadas à matemática e à escrita, né? Até também isso fundamenta muito o recorte dos materiais serem de língua portuguesa e de matemática. O próximo assunto tratado no referencial teórico foi a aprendizagem e o TDAH, então eu tratei da aprendizagem tanto na perspectiva neurológica quanto na perspectiva pedagógica,
Na neurológica, porque a gente está falando de um transtorno, né, neurobiológico, para entender, então, como é que isso acontece fisiologicamente, a aprendizagem, e entender por que o TDAH vai influenciar nesse processo, né, de aquisição do conhecimento. E a perspectiva pedagógica, porque a gente está falando de ensino, né, e aprendizagem, então entender também como é que é esse processo mediado pelo professor, né, e também esse trânsito, né, entre professor e aluno. Então, a partir desses estudos relacionados à aprendizagem TDAH, pude confirmar ali, né, que o processo de aprendizagem ele resulta de vários fatores, não é só a perspectiva neurológica, nem só a perspectiva pedagógica, então existem questões afetivas, comportamentais, culturais, né, idade, o próprio ambiente em que acontece essa aprendizagem, né, ou esse ensino-aprendizagem. Adotei ali, na perspectiva pedagógica, alguns dos principais teóricos, né, então Piaget, Vygotsky, Wallon e Freire. Piaget, ele traz a questão da importância da motivação para o aluno aprender, né, é uma perspectiva mais biológica do aprendizado, mas também a questão da motivação que precisa acontecer para que ele queira aprender sempre mais e se desenvolver. Né, Vygotsky traz a questão da relação social, né, e a mediação, a importância da mediação nesse processo do professor, né, nesse processo de ensino-aprendizagem. O Wallon segue bem essa linha do Vygotsky, mas inclui ainda, né, a importância da afetividade nesse processo, da inclusão e de aspectos criativos também nesse processo, para motivar mesmo essas crianças, né, para que elas possam se descobrir nesse processo e ter prazer em aprender. E o próprio Freire, que traz a questão da expressão, né, do indivíduo, né, o estudante como um indivíduo também, né, para que ele possa se expressar, e a importância desse diálogo, dessa troca, então que ele possa se apropriar daquilo que ele aprende, ou do mundo, do contexto em que ele vive, para que ele possa dialogar de forma crítica, né, e aprender de forma crítica também. Isso acontece se a gente consegue compreender aquilo que a gente está aprendendo, né, então, com o TDAH, se não há uma compreensão de que forma eu posso me expressar e me apropriar daquilo, né, que eu estou aprendendo e daquilo que eu vivo. Mas aqui um ponto importante, então, é dessas características individuais que vão definir, né, que vão trazer como o aprendizado, ele não é parelho, né, para todo mundo, por exemplo, né, ele não acontece de forma igual, eu usar um mesmo material para todos, uma mesma estratégia para todos, não funciona, porque existem características individuais, níveis de desenvolvimento diferentes, expectativas e motivações diversas também. O terceiro tópico do referencial teórico, então, foi o design na perspectiva da aprendizagem, e aí, então, eu fundamentei em design universal para aprendizagem, princípios e diretrizes do DUA, né, e informação visual gráfica, tratando de design, representação e percepção. Os principais autores, então, foram esses. O design universal para aprendizagem, ele é um segmento, né, de design, uma linha de atuação, de pesquisa no design, que adota, né, ou se estrutura a partir de redes neurais que são significativas para a aprendizagem. Então, eles nomeiam 3, não são todas as redes neurais, existem várias, né, mas eles se apropriam de 3, então, para trabalhar o processo de aprendizagem. Então, a rede afetiva, a rede de reconhecimento e a rede estratégica, né? E ele tem foco na elaboração desses objetivos educacionais que vão além do processo de sala de aula, né? Então, tem toda a questão do planejamento, os métodos, objetivos, materiais e avaliação. Então, eles passam pelos materiais também, mas eles têm uma abordagem muito ampla. Mas eles são também mais voltados para a parte do digital, né? Então, não tem alguma coisa específica para o impresso, na estruturação dos materiais. O design da informação, então, vai tratar da representação da informação, né, a maneira, como o arranjo desses elementos, eles vão influenciar na percepção desses conteúdos e, consequentemente, na compreensão daquilo que está na folha, no material, na frente do indivíduo, né, inclusive em relação aos significados
atribuídos àquilo que se quer comunicar, né? Então, a maneira como eu represento pode influenciar, além, claro, né, do repertório de cada indivíduo. Tanto uma abordagem quanto outra, tudo acaba sendo design, né? Então, tudo ainda é design e consideram, então, diferentes características dos usuários na elaboração da configuração da mensagem. Por isso que é importante a gente conhecer quem são os alunos, quem são os estudantes, quem é meu público, né, quais são as suas limitações, as suas características, os seus contextos, para que, então, essa mensagem ela possa atender de uma maneira satisfatória a todos eles. E trazem também a questão da adoção de múltiplos recursos, né, ou múltiplas linguagens e modos de representar a informação para que essa acessibilidade ela realmente aconteça. E essa inclusão aconteça também. Indo para os procedimentos metodológicos, eles foram aprovados pelo Comitê de Ética, eu não coloquei o número aqui, mas ele está no trabalho. Foram 3 etapas, né, de procedimentos, de pesquisa, de coleta. A primeira delas, então, a primeira e a segunda, né, foram relacionadas ao estudo analítico, então, a partir das amostras de materiais didáticos. Na etapa 1, aconteceu a observação direta sistemática, então, eu realizei essa análise a partir de um instrumento de pesquisa que desenvolvi, vou mostrar daqui a pouco. No segundo momento, foi com 4 especialistas, por observação direta sistemática. Essas especialistas, então, uma foi uma neuropediatra, né, então acostumada e é especialista e acompanha crianças com TDAH, principalmente. Uma psicopedagoga também, que atua com a educação inclusiva. Uma pedagoga, que atua como professora do ensino fundamental 1, e uma estudante de psicologia, que trabalha como monitora, né, de estudantes com TDAH em sala de aula. Depois da realização do estudo analítico, foi feito um estudo descritivo, então, a terceira etapa, onde foi feito o cruzamento desses dados obtidos, né, tanto nas pesquisas bibliográficas iniciais, quanto nos resultados das observações dos estudos analíticos. A amostra, então, foi composta por esses materiais. Então, aqui, as 4 primeiras são apostilas, matemática ou língua portuguesa, e provas e atividades elaboradas por professores. Esses materiais foram analisados a partir de um instrumento, que ele foi elaborado a partir de 2 estágios. Então, no primeiro estágio, foi feito um diagrama de afinidades, para conectar, né, a pesquisa bibliográfica, o referencial teórico, para, então, se tornar esse instrumento. Então, aqui eu usei os princípios de representação do DUA, os autores de design da informação, Gestalt e as teorias de percepção e representação visual. Então, a ideia aqui foi encontrar em que momentos eles se encontram, eles tratam da mesma coisa. Então, é uma ferramenta de síntese para chegar na elaboração desse instrumento. Aqui, no segundo estágio desse processo, aqueles princípios, né, fundamentos que conversavam sobre a mesma coisa foram colocadas em caixinhas. Então, por exemplo, aqui, né, um diz, mesmo conteúdo é apresentado em diferentes linguagens, palavras, imagens e sons. O outro diz, utilizar imagens para clarificar ou evidenciar o que é descrito pela linguagem verbal escrita. Então, ambos se relacionam com o uso de linguagens diversas, né? Então, estão na mesma caixinha. E foi feito assim em todos eles. Então, encontrou-se aqui adequação ao repertório do estudante, uso de diversas linguagens, clareza, segregação e ênfase, organização e hierarquia, padrão, consistência. Além dessa junção, né, foi usada uma legenda para entender a que tipo de linguagem ou a que aspecto do material didático esses princípios eram ligados. Então, a bolinha, linguagem pictórica, o quadradinho, linguagem verbal, e o triângulo, sintaxe visual. Então, todos eles, com exceção do uso de diversas linguagens, podem ser aplicados a qualquer um desses aspectos. A partir disso, dessa visão mais geral,
foi então definido um instrumento de análise com as seguintes variáveis: clareza, adequação ao repertório do estudante, organização e hierarquia, segregação e ênfase, padrão, consistência e uso de diversas linguagens. E aí cada uma delas, de que forma elas se aplicam a cada um desses aspectos dos materiais, sejam elementos pictóricos e esquemáticos, elementos verbais ou sintaxe visual. O uso de diversas linguagens, como a gente viu anteriormente ali, ele só vai se aplicar à sintaxe visual e não aos elementos pictóricos, aos elementos verbais, por isso que ele está cinza ali. Então, cada um daqueles materiais de análise, eles foram feitos minuciosamente ali analisados a partir de cada uma dessas variáveis. As professoras, as especialistas, né, que fizeram análise sistemática, elas não obedeceram ao instrumento de pesquisa, ele foi só para o estudo sistemático, né, elas foram de forma muito livre, a partir das suas vivências, dos seus conhecimentos nas suas áreas específicas, né, e depois, então, esses resultados, eles foram sintetizados e foram, então, cruzados para depois a gente chegar no resultado final. Então, cada uma das etapas do estudo analítico gerou uma síntese de pontos positivos e negativos. Então, a análise sistemática, cada um dos materiais foram trazidos pontos positivos, pontos negativos. No final, foi feito um geral de cada um dos estudos. A análise sistemática gerou 30 diretrizes, a análise assistemática pelas especialistas gerou 23 diretrizes. Então, sintetizando tudo que veio de resultado, todas as impressões colhidas, o resultado de cada um dos estudos foi esse. O que eu faço com isso depois, né? Eu preciso chegar nas minhas diretrizes. Até então, foram as diretrizes decorrentes do estudo. Então, como quarta etapa do trabalho, foram feitas, então, as convergências teóricas, né? A hora de amarrar tudo que foi estudado e pesquisado. Então, num primeiro momento, foi feita um estudo de convergência entre as orientações da pesquisadora, que foram aquelas geradas no estudo analítico sistemático, aquelas 30 diretrizes, 32, acabei de ver, já esqueci, né? Então, elas foram posicionadas aqui, com as orientações, as diretrizes que foram derivadas do estudo assistemático pelas especialistas, que foram posicionadas aqui. E aí a gente foi analisando onde é que elas se encontravam, né? Onde é que tinha correlação entre um e outro. E aí cada bolinha dessa é onde existe uma concordância, uma similaridade entre essas diretrizes. Elas foram então posicionadas aqui, em cada linha que a gente vê aqui, né, essas linhas mais claras são quando elas são concordantes, quando elas se repetem, quando elas são similares. Então elas foram reduzidas a uma só, que é o laranja escuro. Né? Então, essa redução aconteceu quando houve similaridades entre várias diretrizes. Essas que já são escuras aqui é porque elas não tinham pares, né? Então, aqui foram identificados pares e reduzidos. O segundo momento de convergência, então, aqui a gente gerou algumas diretrizes, né? Então, aqui gerei algumas diretrizes a partir da primeira estudo de convergência. Essas diretrizes aqui, do laranja escuro, elas vão, então, fazer a convergência com aqueles autores, orientações dos autores que foram abordados no referencial teórico. Então, aqui foram as convergências do estudo anterior, né, as diretrizes da etapa 1, e as orientações dos diversos autores que foram abordados no referencial. Então, de novo, cada bolinha dessa é quando encontram os pares aqui. E, de novo, foi feita a redução daquelas que são similares, daquelas que são parecidas, iguais ou complementares, e foram reduzidas a outras diretrizes. Esse processo, então, resultou num conjunto de 32 diretrizes, que foram agrupadas em categorias para facilitar um pouco e até para ser mais didático, né, organizar um pouco melhor esse conteúdo. Elas foram relacionadas aos elementos compositivos e aos elementos estruturais desses materiais. Então, a organização ficou em utilização de imagens, então 10 diretrizes voltadas à utilização de imagens, 6 diretrizes voltadas à estruturação de questões e enunciados, 4 diretrizes à definição de fonte tipográfica, 6 diretrizes definição dos elementos da página, 4 diretrizes de direcionamento do foco atencional e 2 para tornar o conteúdo mais interessante. De forma a ilustrar, né, como a gente poderia aplicar essas diretrizes, foi desenvolvido um material, um guia. Não é um guia definitivo, né? Eu acho que a ideia desse material vai muito além desse guia, né? Mas foi uma forma, dentro do cronograma,
dentro do tempo, de tornar isso um pouco mais palpável, né? Mas não é ainda um resultado definitivo que eu espero obter a partir da pesquisa. Deixa eu só trocar que eu quero mostrar um pouco do guia. Então, é um guia. Aqui foi pensado para o digital, né? Então, ele tem uma navegação interativa. Eu falo um pouquinho sobre o próprio guia, como é que ele funciona, o TDAH e a aprendizagem. Então, para aquele professor ele entender um pouco, né? Reforçar o que é esse TDAH, de que maneira ele se manifesta na criança, ou ele pode se manifestar, né? Os grandes sintomas ali, desatenção, hiperatividade e impulsividade. Mais um pouquinho sobre diagnóstico e sintomas, o impacto do TDAH na escola. E aí algumas características apresentadas no TDAH até para o professor conseguir identificar. Não é a ideia que trazer um diagnóstico aqui, mas é que ele possa identificar, porque às vezes o estudante ou a criança com TDAH, ela sofre alguns preconceitos, né? Ele é preguiçoso, é o bagunceiro, é o que vive no mundo da lua, né? Então, às vezes, tem algumas questões que não são só comportamentais da criança, né? Então, tem outras raízes. Então, abre um pouco a visão do professor. A flexibilidade em sala, a importância disso, os aspectos da aprendizagem, algumas referências para os textos que antecedem, aí então as diretrizes, né? Então, em relação à utilização de imagens, e aí tem cada diretriz, ela tem exemplos de aplicável, uso recomendável e não recomendável. Então, as diretrizes com dicas, inclusive, sobre imagens, onde pegar imagens, onde utilizar, né? Então, sempre baseado naquilo que foi fundamentado ao longo da pesquisa, em relação aos ângulos, as ilustrações. Vale lembrar aqui, né, que as diretrizes, elas são voltadas para crianças, né? Então, pensando aqui numa idade entre 6 até 9, 10 anos, né? E aí ele vai, então, a cada uma das diretrizes. Acho que não convém eu ler cada uma, né? Senão a gente vai se estender um pouco demais. O próximo, então, é a estruturação de questões e enunciados. Então, sempre trazendo uma exemplificação visual para facilitar para o professor. E outra coisa, né? Para a gente aqui, né, que trabalha e pesquisa design, às vezes parecem coisas muito óbvias, né? As diretrizes que aqui estão, mas lembrar sempre que isso é para o professor, né? Para um professor que não tem conhecimento em design, que não tem acesso a essas informações estruturadas, né? Então, a ideia é centralizar isso, trazer outras diretrizes novas, né, a partir da pesquisa, mas ter uma linguagem fácil, acessível também para o próprio professor, que muitas vezes também pode ter TDAH, né, e também pode ter alguma dificuldade, né, para organizar essas questões dentro de uma página. Então, aí em relação à fonte tipográfica, os professores gostam bastante de variar as fontes tipográficas nos materiais, definição dos elementos de página. Então, como que organiza, questões de sintaxe, né, que são muito importantes, que podem confundir muito. E o direcionamento do foco atencional, que é fundamental para chamar atenção para algumas informações principais, que muitas vezes são definitivas para o entendimento daquela questão, né? Então, na minha vivência, eu percebi muito isso, nos materiais analisados eu pude comprovar quão é importante ter esse destaque para algumas informações, evidenciar, né? E tornar o conteúdo mais interessante também, primeiro porque criança já, de maneira geral, já precisa estar interessada, né? Mas ainda, quando a gente tem uma questão da desatenção, é mais importante ainda. Enfim. E aí, um recado para o professor. E é isso. Então, esse
foi um exemplo, né, de como essas diretrizes podem ser trabalhadas, como eu disse. Então, bom, como considerações finais, a pesquisa apresentou, então, esse conjunto de diretrizes que foram propostas lá no início da pesquisa, né, pensando em ser um material orientativo para os professores, para que eles possam elaborar materiais mais acessíveis, né, mais inclusivos a essas crianças. Como contribuições teóricas dessa tese, né, a própria articulação do design com as áreas de educação, com a área da neurociência, né, que é importante, como eu disse no início, né, essas informações elas estão diluídas, cada uma na sua própria área, então eu acho que uma contribuição teórica relevante é justamente essa articulação, e a articulação de diretrizes já existentes em cada área e a inclusão de novas diretrizes a partir das pesquisas realizadas. Como contribuições metodológicas, então, o processo de elaboração do instrumento de pesquisa, do instrumento de análise, né, e o próprio estudo de convergências ali que resultaram nas diretrizes finais. Em termos práticos, os resultados eles podem ser aplicados por docentes, mas eles também podem ser aplicados por profissionais, designers de instrução, né, instrucionais, elaboradores de materiais didáticos. Então, eu analisei também apostilas, não só materiais elaborados por professores, e lá também foram identificados aspectos que não estavam de acordo com a necessidade dos estudantes com TDAH, então ele se estende para outros profissionais que elaboram materiais didáticos. Da perspectiva social, então, a contribuição desse estudo do campo do design para fortalecer as práticas educacionais de forma que sejam mais equitativas e mais inclusivas. Um passinho, né? É um passinho, sempre um passinho de cada vez, a gente vai contribuindo aos poucos para que o cenário mude. Identifiquei algumas oportunidades de pesquisas futuras, né? Então, a validação dessas diretrizes, ou mesmo de um guia, de alguma plataforma que venha a ser desenvolvida a partir dessa pesquisa, né? Então, junto aos professores de ensino fundamental, então, será que eles conseguem aplicar? Quais são os resultados disso em sala de aula, né? A médio prazo, ou mesmo a curto prazo, dependendo da pesquisa, a avaliação da aplicação das diretrizes com os próprios estudantes do ensino fundamental, né? A ampliação do escopo de pesquisa para materiais digitais, então eu me limitei a materiais impressos, mas isso poderia ser para materiais didáticos digitais e também para outros níveis de ensino, né? Então não só ensino fundamental 1, poderia ser ensino médio, ensino superior e por aí vai. Obviamente, né, houve limites e desafios ao longo desse estudo, né, então o tema, ele é um tema complexo, né, então eu tive que mergulhar ali na área da neurociência, que não é a minha área de origem, na área da educação, que eu acho bem complexa, são muitas teorias, muitos autores e tal, então ele é complexo e com limitações éticas e temporais, então eu gostaria muito de ter feito uma validação, né, mas também, ou mesmo ter pesquisado junto com estudantes, mas por questões éticas, de tempo, fica tudo muito difícil, porque são crianças, né. E outro desafio foi manter a isenção do meu papel científico, né, porque, como eu falei, eu tenho uma motivação pessoal para esse estudo, mas o fato de ter envolvido essas especialistas me deu estrutura, né, e fundamentação para, então, realizar a pesquisa de uma forma isenta, né. Algumas referências, então, as referências que foram abordadas na apresentação estão aqui. Gostaria de agradecer, então, a UFSC, aos professores do PPG Design, ou pós-design, né, pelos ensinamentos, enfim, a Univille, que também me apoiou, né, com o programa de qualificação docente, ao meu orientador, professor Ricardo Trisca, por ter aceito aí esse desafio, as especialistas que contribuíram com a pesquisa, né, então, prontamente aceitaram participar, se dedicaram, ficaram horas, algumas delas mais de uma hora ali analisando esses materiais com muito cuidado e dedicação.
Ao Sandro Costa Júnior, que foi estudante de design que desenvolveu o guia, né, o projeto gráfico do guia. Aos professores da banca, desde já agradeço, né, as contribuições que sei que virão. A minha família, em especial meus pais, né, que sempre me incentivaram, meu marido, meu filho, que entenderam aí as minhas ausências, inclusive no final de semana, quero me dedicar à pesquisa, e os meus amigos e colegas professores, pelo incentivo, pela torcida, tem uma torcida grande por aí, então queria agradecer. E independente do resultado do estudo, da banca, enfim, quando eu coloquei o convite da banca na rede social, recebi muitos retornos, assim, pelo WhatsApp ou mesmo pelo Instagram, de estudantes com TDAH, falando, nossa, que importante esse tema, que bacana que você está trabalhando isso, e de professores que atuam também, falando, nossa, eu quero ler a sua tese depois. Então, acho que já é uma validação da importância do estudo, né, desse passo. Então, fiquei bem contente de ter essa identificação já das pessoas, né, então, com o tema. Bom, gente, é isso, eu agradeço. É isso aí. Obrigada. Eu fico, eu saio. Então, obrigado, Fernanda, pela sua apresentação. Dando sequência ao processo de banca pública, nós agora vamos ouvir os membros da banca suas considerações. Para efeitos de partilhar com o público externo, eu convido os membros da banca a tomar lugar na mesa para poder interagir direto, ou a gente muda a câmera. Deixa eu só abrir espaço ali para o professor Luiz possa aparecer. Obrigado. Então, a gente começa, então. Por favor, professor. Eu posso pegar? Pode. A banca se pronunciando a favor, pode. Ou não, mas eu tenho as correções. Pode sim. O vídeo também vai ficar disponível depois para acesso do canal do programa. Então, como é de praxe, nós sempre convidamos o examinador externo para a primeira intervenção, mas hoje eu vou passar a perna do colega João, vou convidar a professora Gisele, porque além de tudo, além de contar com a presença, a gente tem que incentivar a presença de mais mulheres nesse assunto, e por isso, em homenagem, eu convido a professora Gisele para a sua intervenção. Não é? Vamos lá. Então, boa tarde. Obrigada, Fernanda, pelo carinho do convite de estar nessa defesa final. Cumprimentar o professor Prisca, o professor Luiz Fernando, o professor João, né, e demais presentes na sala. Dizer que foi uma alegria ler a tua tese e, Fernanda, assim, né, a gente chega nesse momento de fechamento. Lógico que nossos olhares, as leituras externas, sempre tem um item que, puxa, que poderia, né? Mas foi o tempo, né? Foi o teu mergulho, o teu processo, e vejo que a tua entrega foi muito, muito boa, né? O que eu ressaltaria aqui? 3 pontos importantes, né? Você entregou um guia, tá? Então, acho que esse é um grande produto da tese. O que traz de reflexo para a gente do design, né, para os programas, né, de pós-graduação? É justamente o posicionamento da nossa área diante de problemas na sociedade que estão aí com outras áreas, né, e o potencial da nossa área de trabalho, sabe? Então, quando eu comecei a ler a tese, lógico, né, que a gente sempre vai lá ver toda a justificativa, ineditismo, né, a gente viu brilhantemente na sua apresentação tudo o que você fez, todas as revisões, né? Eu não tenho dúvida de que é uma tese e tá tudo certo para mim, né? Tá tudo certo.
Mas eu gostaria, assim, realmente de reforçar, sendo aqui essa banca importante hoje, né? Sendo a banca aqui do Prof. Trisca, né? Dessa entrega de guia, né? Então, desse produto de tese, que o nosso discurso dentro dos trabalhos, eu acho que eu tenho incentivado os meus alunos muito para se posicionar no design enquanto área de atuação mesmo, né? Então, como que a gente pode contribuir? Lógico que a gente pode contribuir, porque a expertise nossa é projetar, independente, né? Então, você teve 3 coisas importantes aqui. Uma delas, por meio da tua linha, que é gestão, né? De ter realmente considerado vários profissionais que lidam com essa temática, que tem essa interface, para entender como que eles veem o problema também, né? E você teve um trabalho árduo de fazer aquelas afinidades e chegar, né, naquele resultado. Então, acho que esse é o brilhante ponto forte. E isso, eu sugeriria somente que documento final do teu guia, né, que ele, você acrescente ali, né, além de que foi desenvolvido por você, tem ali os créditos do designer gráfico, que venha na sequência o professor Ricardo Trisca na orientação desse guia, que esse guia possa ser gerado no ISBN, porque é uma produção também, isso conta para a gente bastante, né, e eu acho que ele leva um outro peso agora também, tá? Então, esse é o primeiro ponto forte dele que eu gostaria de destacar. A segunda, que eu acho que pode ser incentivo para você seguir a tua vida de pesquisadora, que é essa aproximação de DUA e DI, né? Esse design universal para aprendizagem, né? Essa abordagem que é mais vinculada, né? Que ela leva até o nome de design, mas ela muito no intuito de desenho, né? Ela nasce para a educação, vinda lá da abordagem do design universal, que a gente já viu dentro do design, mas que essa aproximação do DUA, da gente estar pensando realmente na área da educação, materiais que contemplem diversas formas de a gente aprender, né? E isso tudo é planejamento. Então, para professor, é fantástico. O último CBTA do ano passado em Curitiba, nós tivemos uma linha falando de DUA. Então, se prepare. Ano que vem nós vamos estar organizando o CBTA em Florianópolis e vai ter uma linha de DUA. Então, você pode estar trazendo a tua tese para cá. Então, eu vejo que essa aproximação de design universal para aprendizagem com design instrucional, design de informação, é perfeita, entendeu? Então, esse é um segundo ponto forte que eu gostaria que você, para a tua versão final, Fernanda, pudesse dar um destaque lá na tua entrega, que além do guia, que é um resultado que materializou, foi essa aproximação desses grandes temas, né? Então, assim, no design a gente não vai ficar daqui para frente. Eu tento sempre incentivar os alunos que a gente suba degraus e não fique defendendo o que o design faz. O design é área de trabalho e ponto. Agora a gente está precisando mostrar onde. Então, eu estou aqui como Fernanda articulou várias pessoas de várias áreas para entender como eles veem esse tema, né? E como que eu vou traduzir isso numa linguagem acessível para pessoas que possam desenvolver materiais, né? Tá, então, aí eu vou deixar alguma sugestão para você com relação também a essa questão do guia. Eu talvez não deixaria diretrizes de design, porque eu vejo que não é só do design aquelas diretrizes, né? O design articulou tudo isso, tu entendeu? E você bem falou, olha, para professor trabalhar, né? E eu acho que você tem um campo de atuação belíssimo para seguir pesquisando isso, né? Eu acho que você poderia propor ou uma plataforma para colocar esse material e começar a ser interativo. Ele não é definitivo, ele é um guia, né? Tá? Então, acho que tem um super potencial. O que eu tenho feito com alguns trabalhos nossos, tá? Quando a gente não tem site, não tem nada ainda, mas gerou um produto, né? Então, a gente gera uma conta Google ali, gera um drive, gera um material, põe lá e gera QR Code e fica tudo organizado em um espaço, tá? Então, acredito que você poderia ter esse local para depois depositar esse material. Talvez começar com pequenas aplicações agora pós-defesa, né? Tipo, vamos aplicar o guia para redesenhar os exercícios.
Acho que não adianta querer mexer em tudo, porque é difícil, mas, assim, para você ter respostas, né? Como que seria, poxa, reorganizar uma prova, né? É muito desafiador, né? Porque o professor de ensino fundamental, ele tem muito trabalho a fazer, né? E ainda ter esse cuidado, né? Então, assim, que potencial gigante de trabalho que você gerou, tá? Mas aqui eu já estou dizendo assim, ó, que entrega foi feito, Fê. Agora, posicionamento, entendeu? O design trabalhando com as complexidades do dia a dia. TDAH, ponto, desenvolver material, né? Então, essas três pontos fortes que eu trouxe aqui, né? O seu trabalho está muito bem organizado, né? Do jeito que a gente gosta de ver, com figuras sínteses, eu acho que tá. Não tenho questões para colocar aí. Depois eu te mando o PDF, mas era mais no sentido dessa reflexão, desses pontos fortes, tá? Então, que eu vejo que vale a pena, além de sair daqui, né, e pensar para a versão final, depois de gerar um ISBN, professor, né, isso já sei, tá? Uma outra ponto forte, essa aproximação de DUA com design informacional, design instrucional, né? Nós temos que mostrar para as pessoas que lidam hoje com tantos desafios na sociedade, como que o design pode ajudar? Né? Então, eu trabalho há anos, eu tenho trabalhado na área da saúde. Como assim? Você está trabalhando para dentro de uma UTI? Sim, eu estou desenhando processo dentro de uma UTI. Porque, né, a habilidade da nossa profissão, né, não é nenhum mago extraterrestre, não, é o que a gente estudou para fazer, resolver problema. E eu posso resolver problema em qualquer área. Né? Então, acho que os trabalhos da pós-graduação, quando resolvem escolher um tema assim para trabalhar, o papel maior é mostrar como que o design faz. Né? Então, esse resultado, ele ganha destaque. Né? E aí, te convido também para você ir publicando isso depois. Né? Publicar tanto em eventos do design, quanto em eventos da área que diz respeito da educação, né? Da área da saúde que lida com isso, porque daí a gente vai ganhando essa interdisciplinaridade que é tão importante, a nossa área é isso, né? Tá? Então, assim, parabéns, eu te acompanhei desde o início, vi essa motivação pela escolha do tema e acho que para uma tese tem que ter, né? A gente tem que estar motivado para fazer, né? Então, foi muito legal. Então, com isso, eu quero te dizer que eu não me preocupei com a questão do ineditismo, porque o ineditismo está na forma que você está abordando tudo isso, né? Que é única, né? Ah, que legal, já temos trabalhos, estudos que organizaram orientações, diretrizes, você aproveita isso, né? Mas a forma como você fez foi única, tá bom? Sugiro também inserir o teu resumo na terceira língua, para a versão final da tese, né? Não sei se você fez espanhol, aí lembrar de, né, ter a terceira língua. E também, aquela parte só que eu fiquei em dúvida, que eu não sei se me fugiu da leitura, na parte que você fez com esses profissionais, foi individualizado? Ou você juntou todo mundo para conversar? Tá. Então, talvez ali ficou faltando especificar um pouquinho mais. Eu deixei, tá? Eu falei assim, será que ela fez um grupo focal e chamou eles para conversar? Será que não, tá? E você traz a questão dos cuidados éticos já na apresentação dos resultados. Trazer os procedimentos metodológicos, tá? Deixar lá, só deslocar, realmente, tá? Porque a gente sabe que teve todo esse cuidado, tá? Da minha parte é isso. Né, era mais no sentido de trocar com você, lembrar que esse ano nós temos P&D, né, P&D Design, esses trabalhos têm que estar circulando, né, e eu agradeço muito a oportunidade, professor Trisca, pelo carinho, né, e novamente, minha batalha dentro do design, hoje em dia, aliás, faz um tempo que eu estou nessa, né, de mostrar o que nós podemos fazer enquanto área, com outras áreas, né. Então, acho que a grandeza do seu trabalho está por aí também, tá? Desfruta, obrigada, né? Obrigada. Que te renda muitos outros trabalhos a partir desse daqui. Agradeço a banca e fico à disposição, professor. Eu que agradeço, professora Gisele. E só destacando, que eu esqueci de falar, que a participação dos professores na banca
não é remunerado. Todos estão aqui pela crença na importância do ensino público, com a participação e integração de todas as expertises para a formação de novas competências. Eu agradeço o tempo de cada um, o deslocamento, professor João, professor Luiz, professor Gisele, para poder participar e prestigiar o teu trabalho. E todos estão aqui motivados pelo teu trabalho. Que bom, obrigada. Professor João, por favor, suas considerações, já agradecendo. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar o trabalho realizado pela professora Fernanda, pelo professor Trisca. Sabemos o quanto esforço e quanta energia nós colocamos durante 4 anos. Energia e esforço de relacionamento, esforço de pesquisa, esforço de divisão de atividades. A professora Fernanda não deixou em nenhum momento de ser filha, não deixou em nenhum momento de ser mãe, não deixou em nenhum momento ser professora, ser pesquisadora, ser orientanda e ser orientadora. Isso é fabuloso. Gostaria de cumprimentar os membros da Branca, a professora Gisele Merino, o professor Luiz Figueiredo, colega, companheiro. Gostaria de cumprimentar os pais e o filho da professora Fernanda. Quando a professora Fernanda colocou que nós teríamos essa banca presencial, eu fui o primeiro a dizer, estarei lá presencialmente. Mas você vai presencialmente, tá? Por vários motivos. O primeiro deles, que o tema me é muito caro. Eu sou um aluno que tem neurodivergência. Eu sou um aluno que tive, desde sempre, dislexia. E isso me causou muitos problemas e foi uma oportunidade de ler e de acompanhar o trabalho da professora Fernanda. O segundo motivo, que não é menos importante do que o primeiro, é o fato de nós nos conhecermos e estarmos juntos já desde quando a Fernanda deveria ter os seus 18 anos. Né? Por aí. Então, nós estamos acompanhando, eu fui professor na graduação, a professora Fernanda, e agora nós vemos esse passo sendo dado no sentido de sair daqui uma doutora, quando nós, eu, o professor Trisca, já estamos caminhando o processo de aposentadoria. Né? Então, um iniciando e o outro começando. E gostaria de direcionar exatamente aos pais da Fernanda, dizer que eu sinto muito orgulho também pela filha de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Cabe a gente sempre, quando recebe um trabalho, tentar fazer uma contribuição, contribuir naquele trabalho, porque, afinal de contas, todos nós passamos a ser coautores em proporções distintas. Como dizia a professora Gisele, é importantíssimo que coloque lá o nome do orientador, é importantíssimo que você continue produzindo com o orientador, que continue fazendo esse caminho agregador, né, que é o caminho que você vai fazer. Então, é importante que a gente tenha sempre um olhar para deixar sempre melhor. E me coube, como professor externo, fazer esse olhar. O professor externo é muito engraçado, porque ele tem um olhar, de fato, distanciado. E muitas vezes perde alguma coisa, faz sentido, outras vezes não faz sentido, outras vezes os professores, os colegas que estão mais envolvidos e que vêm acompanhando o trabalho da Fernanda de perto, dizem, pô, não senti, eu acho que ele deu uma derivada. Tá? Mas vamos lá. Eu vou farei o meu comentário
bem do micro ao macro. Tá? Eu farei um comentário indo nesse sentido do micro ao macro. Eu senti falta ainda, tá? Quando você faz a definição, por exemplo, de educação, eu acho que seria muito legal se nós colocássemos que a definição que você traz de educação é neste contexto do trabalho. Tá? Porque, na realidade, quando você fala do contexto onde é apresentada a educação, existe uma definição. Né? Como a educação é uma coisa extremamente complexa, olha, é uma confusão que você não imagina na área, né, da educação, dessa definição, então eu acredito que seria bom, tá, colocar um pouquinho. A outra coisa que eu senti era com relação a ensino. Eu acho que é tão importante o ensino, ele é tão que eu acredito que merecia aumentar um parágrafozinho, sabe? Um parágrafozinho a mais a gente já resolveria, tá? Uma outra coisa que é interessante, que veio da professora Merino agora, que bate com a minha leitura, é quando ela diz, olha, existe design que é projeto. Eu acho que esse design que você estava falando se refere a projeto. Aí é que entra a história do D maiúsculo. Organizar lá os D maiúsculos, tem D maiúsculo, tem minúsculo, tem tudo. Eu fiquei na dúvida, tá? Então é bom deixar o D maiúsculo explicando que o design com D maiúsculo a gente está tratando da disciplina. Quando a gente fala design com D minúsculo, a gente está falando de um projeto, né? Então isso seria bem legal. Design com D. Design com D. Design com D. Bota um D maiúsculo nesse negócio. Outra coisa é que escapa da gente, lá na página 22, escapa para a gente, que às vezes nós usamos expressões que são muito genéricas e a gente se perde. Por exemplo, você citou lá a baixa qualidade educacional. Então é importante a gente saber o que baixa é essa. Baixa de um jeito, de outro, eu acho que seria importante. Uma coisa interessante, que aí é só para você olhar o vídeo, não tem nenhum problema, está tudo certinho. Agora, a minha leitura não me encaminhou para isso, eu fiquei perdido, anotei e vi que não, que está tudo resolvido. Então, dá uma olhada, ainda na página 24, dá uma olhada se, quando você fala da sua pesquisa DESC, da sua pesquisa com detratores, eu, quando cheguei no final, eu digo, eu acredito que a professora Fernanda esqueceu de marcar quais os detratores, mas não, o detrator era a frase toda. Então eu fiquei perdido, só dá uma olhada, ver se outras pessoas não ficarão perdidas. Tá? Mas está correto, nenhum problema lá. Tá? Tem uma coisa que escapou, tá? Porque você vai ver que passa-se 30 anos, 40 anos da sua tese, e quando você abre, você vê, eita, tem um erro aqui, eita, tem outro ali. Não é verdade? Sempre, para sempre, nunca sai isso. Tem lá, quando tem uma hora que você diz que o público-alvo, você diz durante todo o trabalho que o seu público-alvo é para professores do ensino fundamental 1. Mas tem um momento que você fala que o seu público-alvo são profissionais da educação. Só para alinhar. Tá? Outra coisa que eu ia pedir para você fazer também é uma revisão. Isso acontece muito nas referências bibliográficas. Por quê? Porque ao longo do trabalho a gente vai deixando de usar um, abandonando o outro, trazendo o outro, e aí se perde. E eu notei, por exemplo, quando você fala do Gombrich, você usa um livro de 1986, eu digo, eu vou dar uma pesquisada para ver se eu encontro um livro mais novo para dizer a ela. Mas não dá na referência. Tá? Então, dá uma olhada lá. Eu achei fantástico o uso da matriz de convergência que você usou. Ela é muito didática, eu acho que foi muito, muito, muito bom. Lá, aí falando de design, lá no quadro número 6, melhorar um pouquinho a qualidade dele, porque quando eu ampliei para ver ele perto, ele estava meio
né? Mas aí isso aí a gente resolve fácil. E aí vem o distanciamento, agora, tá? Já encerrando o distanciamento. Eu percebi, tá? E isso é fácil de resolver, mas eu percebi a tese dividida em duas partes. A primeira parte, que era aquela parte onde vai o referencial teórico por ali, ainda muito a influência do mestrado, que no mestrado a gente fica pressionando os alunos do mestrado a que eles façam citações. Então ele ficou muita citação, diferente da parte número 2. A parte número 2, ela é muito autoral. A gente vê que você está ali de fato e que você não teve a necessidade de ficar quebrando de pedacinho em pedacinho. Eu faria lá em cima, na primeira parte, uma limpada. Tirar um pouco mais as referências, você usou e está usando e fica lá na referência, porque você usou aquele ali. Mas não necessariamente tão picadinho, tá? Tão marcadinha, né? Eu acho que poderia tirar isso como uma sugestão de um professor externo, tá? Você não precisa de maneira nenhuma fazer isso. Ok. Eu tinha sugerido, obrigado. Eu tinha sugerido lá na qualificação que você lá na introdução colocasse o movente. O movente, eu fico pensando no leitor externo, tá? O movente está lá no final. Talvez o movente no início, ou seja, hoje em dia é muito importante você marcar o lugar de fala. Bem, meu lugar de fala é este. A minha tese é esta. Tá? Não é uma tese distanciada do é uma vivência. Então, eu acredito que talvez, ainda acho, que se por acaso vocês quiserem discutir e considerar isso, seria interessante puxar o movente para o início da tese, quando a gente lê, já saber exatamente qual é o lugar de fala da professora Fernanda. Por fim, eu senti falta, que eu acredito que valeria a pena, quando você termina de fazer a análise, não sei o que é que você acha, tá? Pode ser que eu esteja, vocês acham, mas no final da análise, eu senti falta de você chegar no final da análise e dizer, bem, o que é que os teóricos diziam que eu li, o meu referencial teórico? Bate ou não bate? Né? Seja olhar, articular, por escrito, não precisa ser nada grande, mas articular. Dizer, olha, eu aqui encontrei coisas que, na realidade, o Piaget falava. Que o Freire. Mas como? No final das duas, eu acho. No final das duas, dizer, olha, nós encontramos, não, vou fazer aqui, aí eu faço a crítica, não uma, como você falou, não uma redução. Você não faz a redução, você faz uma síntese. Ou seja, você usa, na realidade, tese e antítese e você chega na síntese. Então, em vez de você se referir àquele processo como uma redução, não é uma redução, é uma síntese. Ou seja, é muito mais difícil de fazer, mais complicado, mais importante para o teu trabalho ter esse trabalho de síntese. E aí sim, eu acho que aí valeria a pena confrontar e mesmo buscar a discordância. Ou seja, olha, não encontrei, como dizia o Piaget, esse fato aqui. Não foi visto, não sei se pelo tempo, né? Ou o Freire. Olha, o Freire fala isso, mas tá, eu acredito que valeria a pena, enriqueceria o trabalho. No fim, na conclusão, eu acredito que faltou ali um parágrafozinho só, uma posição mais crítico-reflexiva. Porque você escreve tudo perfeito, está ótimo, não precisa tirar nada.
mas um parágrafozinho pequenininho, sabe? Fazer um pouco mais do que você faz, mas falar um pouco mais, tá? Que talvez possa ser até fruto desse confronto que você vai fazer lá em cima. Você faz o confronto lá em cima e pá, baixa aqui para baixo e está tudo certo. No mais, eu gostaria de parabenizar o trabalho, dizer que eu me sinto muito feliz de estar aqui hoje, muito, muito, muito feliz. Vim para comemorar. Viemos para fazer uma comemoração. E temos mais uma doutora que nós precisamos. Estamos muito necessitados. Tá? Parabéns. Professor Trisca, parabéns pela condução de todos os trabalhos e Sou eu que agradeço a participação e a emocionante introdução que o senhor fez à sua intervenção, que resgatou muito do tempo e que às vezes passa desapercebido pela formalidade que a instituição nos impõe, mas que o destaque à condição humana, à empatia e ao respeito ao esforço das pessoas sempre tem que estar valorizado. Eu agradeço a sua intervenção, convidando o professor Luiz, já agradecendo o seu tempo, as suas intervenções. O negócio pequeno. Vamos fazer um negócio. Bom, primeiramente queria agradecer o convite, né, de participar e a confiança, né, para fazer as nossas considerações. Agradecer ao professor Trisca, a professora Fernanda. Você dá aula lá no Univille? Que eu dou. Ela é minha chefe. Ah, é? Eu já compensei a aula, mas está aqui. Compensei a aula. É um prazer também encontrar a professora Gisele aqui, parceira de sempre, né? Sempre faz tempo, né? Eu acho que a última presencial que eu tive foi do Guilherme, né? Depois, agora, todo mundo só remoto, né? O João aqui das parcerias, né? Da Univille, da CAPES e tudo mais, né? Só problema, só traz problema, né? Se você não traz solução, só problema, né? Não lembro se a Fernanda foi minha aluna na disciplina. Fui, mas fui online. E a gente não se reconhece, né? Então, Fernanda, só para esclarecer aqui que o nosso, vamos dizer assim, parecer da tese, né, passa por um filtro nosso, né, em relação ao seu conhecimento, ao meu, ao da pós, do orientador, de todo mundo que você conversa, né? Que eu posso conversa até com o filho, né? Sobre a tese. O João, você não está sozinho, a vida inteira fui disléxico também, sou ainda. Né? Tive meus problemas, de leitura, de escrita, tudo é conhecer bem, né? Uma família neurodivergente, né? Tem um filho com TDAH também, um que tinha esquizofrenia, que faleceu, né? E minha esposa com diagnóstico de autismo, né? Agora, né? Já está. Então, assim, conhecer a neurodivergência, e nós que damos aula aqui na animação, é bem complexo também. Né? A gente tem que estar se adaptando bem nas questões das neurodivergências. E é bem divergente mesmo aqui na graduação. Imagina no ensino fundamental, que está formando, tudo isso, né? Então, assim, eu dei uma olhada, né, lógico que com a minha lente sistêmica, né, tudo que é sistema. Como você foi minha aluna, né, ali na pós, como a professora Gisele também falou, a tese tem seu ineditismo, tem seu valor, tem tudo, mas quando a gente gosta do tema, a gente fala assim, vamos colocar mais. Mas aí, vamos lá. Mas aí, assim, é lógico, né, isso aqui são sugestões, né,
ou para trabalho futuro, ou se você quiser colocar, fica a teu critério do teu orientador para... Então, a professora Gisele falou assim, você fez diretrizes, né? Por que não é um guia? Aí eu pergunto, por que não é um método? Né? Porque poderia ser um método, né? O guia vai ser aquela interface, né? Até o João falou assim, professor ou profissional de educação? Ou profissional de ensino, que não é só de educação, né? Pode ser um profissional de ensino, né? Aí eu pergunto assim, passou uma pandemia, né? Filho pequeno também. Aí você se viu como uma profissional de educação, apesar que era, mas em casa, né? Imagina os pais que não têm acesso a esses... né? Então, falta também esses materiais, vamos dizer assim, não vou dizer comum, né? Mas para pai, falta... e a gente nasceu pai, não nasceu educador ou ensinador, né? Então, eu concordo ali com o João, ou você... Eu colocaria no sentido mais amplo, profissional de educação, porque muitas vezes o profissional que vai trabalhar com o teu guia, teu método, tuas diretrizes, pode ser o orientador pedagógico da escola também, não precisa necessariamente ser o professor. Né? Ele que faz o pré, vamos dizer assim, pré-construção do conteúdo programático que vai para a sala de aula, né? Então, ela também tem que ter essas percepções, né, e tudo mais. E quando eu coloco a situação do método, porque quando você coloca diretrizes, você dá uma visão fragmentada sobre o sistema. Quando você coloca como método, você dá uma estrutura segmentada. Você consegue entender os pontos, né? A diretriz é muito segmentada. E o método é mais, vamos dizer assim, segmentado. Um é fragmentado, outro segmentado, né? E está tudo ali para você construir teu método, né? Então, o teu método, você usou várias técnicas, e cada técnica, algumas ferramentas para compor aquela técnica. Então, está tudo ali. Eu sugeriria, ali no final também, talvez um método ou um framework, que oriente as pessoas, podia ser até um pré-guia, né? Que poderia ser ali um infográfico do framework para dar aquela visão sistêmica, né, geral do que é esse teu guia, né? Ou esse teu método, ou esse tua diretriz, né? Mas aí fica, né, a teu critério. Na minha disciplina, eu estou fazendo upgrade dela, né? Então, tem coisas novas ali, e uma delas é a escala cognitiva de DIKW. Não sei se você já viu essa escala cognitiva. Depois, é bem interessante, porque é uma escala cognitiva que ela é uma pirâmide, que ela coloca a base como dados, informação, conhecimento e sabedoria. Então, você colocando nessas separações sistêmicas, você também consegue ordenar o que é ferramenta, o que é técnica e o que é o método, né? Depois eu te passo, né, não vou, se você quiser aprofundar nessa, né, porque é um dos princípios para entender o sistema também, né? Aí a professora Gisele falou a questão, o design, ele está ali como talvez um interveniente, um agente que vai fazer toda essa... E como que chama toda essa coisa, né? Eu chamo de gestão sistêmica, né? Você vai ter que fazer todo o sistema para construir ali o sistema, né? Então, assim, eu sei que não vai dar tempo, mas
Mas a questão sistêmica era muito importante aqui no teu trabalho, né? E dentro da disciplina, eu coloco ali um pesquisador de aprendizagem, que é o Alzubel, né? Caberia muito ali. Porque, né? Eu também passei o tempo todo dizendo, aqui. Cadê o Alzubel que ela pode? Até porque ela cita Paulo Freire, que vai do Alzubel também, né? Então, talvez prestigie ali o Alzubel. E o Alzubel, no final, que eu acho que contribuiria bastante à aprendizagem significativa, né? Eu acho que é muito importante esse contexto, e é o que eu estou fazendo nas disciplinas hoje, né? Outra coisa que eu senti falta, que seria, assim, dar vamos dizer assim, que está bem, não vou falar na moda, assim, mas está bem, assim, são metodologias ativas, né? Talvez caberia ali já você fazer algum preâmbulo de metodologias ativas, né? Eu estou usando na disciplina e está ajudando bastante os alunos, né? E com jogos de tabuleiro, principalmente, né? Jogos de tabuleiro na aluna da animação ali, que eu dou aula de sustentabilidade, e já é um tema chato, né? Ninguém acha que não serve para nada. É insustentável. Então, eu estou usando, né, a questão, nós somos signatários da ODS também, né, nosso laboratório. Então, eles constroem jogos, eles adoram construir jogos. Então, já constrói jogos de tabuleiro, né, que eu acho que caberia ali eu ter como uma interface do guia, quem sabe um jogo de tabuleiro também, né. Mas eu fiz todas as observações aqui, eu passo ali para você, né, e... Bom, agora fazendo a introdução. Então, eu coloquei aqui uns pontos, né, que eu acharia interessante, né, que talvez, como você poderia dar mais suporte, talvez da questão da validação, né, que fica meio, só para dar mais peso, assim, como que você validou isso? Né? Como que você validou se essas diretrizes estão coerentes ou não, né? Eu poderia fazer uma análise de uso, por exemplo, né? Dar uma validada como uma análise de uso dos profissionais que você trabalhou ali, né? Outra coisa que caberia ali, né? Lógico, é só sugestões, né? Quem sabe uma DSR ali, você colocasse dentro do padrão, que conhece o Design Science Research ali, pô, tá tudo ali. Só falta colocar dentro dessa caixinha ali, tá tudo ok. Eu separei aqui depois algumas observações a nível estratégico, a nível tático, a nível operacional, que aí eu te passo aqui, se você quiser, eu passo para vocês e se você achar interessante. E eu fiz até coloquei aqui um método de design para materiais didáticos inclusivo, TDAH, mas pode ser, quem sabe, para outras neurodivergências também, não precisa necessariamente ser ali para E quem sabe, né, você deu ali para o ensino fundamental 1, né? Mas quem sabe vem a coleção para as outras séries, né? Outros ensino, até na graduação, né? Você dá aula para graduação? Tem TDAH? E a gente não tem essa... Né? Então é isso, Fernando. Eu fiz aqui algumas observações, a questão você poderia ressaltar também a estrutura da informação, como que você construiu essas informações. Você tem tudo ali, entendeu? Mas também pode ser para trabalho futuro, né? E esse olhar de design também, né? Até podia colocar assim, eu como designer, que é você, né? Qual é a minha percepção de melhoria com essa diretriz? O que diferencia
que o design pode contribuir sobre esses aspectos, né? Como a professora Gisele falou, a questão da ver essas conexões sistêmicas, né? Então, e para finalizar, Fernanda, só fiz algumas. Isso aqui é tudo que eu percebi, assim, não, né, não como. Fiz até uns gráficos assim. Não tem gráfico, eu estou do lado olhando. Deixa eu só ir lá no final que eu fiz a observação, né? Essa questão, você como uma intermediadora da necessidade, do problema e algumas soluções, nem sabe, né? Até posso colocar assim, o design, profissional de design, entendendo como eu conecto tudo, de forma sistêmica, né? E, por último, acho que assim, o design está dentro de ciências sociais aplicadas, né? Então, acho que esse ponto de aplicação que eu acho muito interessante da tua tese. Acho que, assim, eu tenho problema de dislexia, eu não vejo essas questões de português, né? Eu só vejo, assim, a questão da coerência e harmonia transversal, está tudo ok, né? O que eu coloquei aqui são só sugestões, ou você coloca ou deixa para trabalhos futuros, o pós-doutorado, quem sabe, né? Quem sabe, né? Tá, parabéns para você, para o teu orientador, né? Aos pais, aos filhos, aos amigos, tudo. Né? E tô aí, qualquer coisa a gente dá suporte. Obrigado. Fernanda, você quer fazer alguma fala? Eu falo primeiro, depois tu fala. Eu só vou, então, destacar a fala dos colegas e ver a parte da importância do tema. Estava conversando com o professor Agi, tu estás a inaugurar uma nova frente para o design. Por muito tempo, de uma forma ingênua até, eu falava design como ferramenta, até que a professora Agi me corrigiu, disse que design não é ferramenta, é uma área e que ela apresenta diversas ferramentas. E agora tu estás apresentando ao design uma oportunidade de trabalhar estrategicamente no resgate de oportunidades para pessoas. E isso é a parte mais preciosa que viria do trabalho que tu está disponibilizando. E por isso é importante que tu publique esse teu trabalho, da forma de artigos, descrevendo essa potencialidade. É claro que o trabalho isoladamente não vai abranger todos esses aspectos de uma vez, mas vai guardando nas tuas caixinhas, e à medida que o tempo passa e tuas experiências aumentem, tu usa esse recurso da banca para poder qualificar como uma nova frente de trabalho do design. Basta ver as respostas que tu recebeste dos convites. Né? Não sei se todos ouviram quando tu falaste. Então, isso é um sinal. Se isso espontaneamente teve esse retorno, imagina na hora que tu formalizares num evento, numa publicação. Então, assim, quantos designers têm eles próprios essas limitações e podem eles se valer desses recursos para melhorar a sua performance como profissional? Então, é um dominó, tu está derrubando o primeiro dominó. Então, é o ônus do novo, né? Então, é uma coisa muito preciosa isso que tu estás oferecendo. E é importante destacar que todos os que se pronunciaram enalteceram a condição de impacto social do trabalho. E isso é a missão desse programa, como sediado e sustentado numa universidade pública que tem sofrido
tantos solavancos na restrição de investimento, no entendimento da importância da ciência, foi relegado a sermos todos depositários de maconheiros e traficantes, e a universidade pública levanta cadeirantes hoje. A universidade pública tem um projeto que resgatou as ações de uma pessoa, e perdemos a patente internacional porque não tinha dinheiro para comprar a patente internacional. Então, é uma lástima o que a gente vê. Então, o esforço que cada um faz em resgatar isso é a garantia de que esses bancos vão estar disponíveis para a próxima geração. E um trabalho como o teu nos incentiva a permanecer. A mim, resta só agradecer, porque depois de 41 anos de universidade, eu encerro hoje minha carreira. Obrigado. Bom, é difícil falar agora. Eu fiquei bem emocionada com as falas. Queria agradecer imensamente. Alguns eu conheço há muito tempo. O João fez parte da minha formação. E hoje só sou professora por conta do João. Foi o João que me carregou para dentro da universidade. Trisca já conheço há muito tempo, né? Amigo, já passei aqui pelo mestrado, passei perto, mas não entrei, mas retornei no doutorado. Exato. Foram 2 oportunidades, né? Acabei optando por alguma que fosse mais cômoda, inclusive, para mim, mais perto. Mas, assim, nem sei mais o que falar. Assim, então, eu queria agradecer mais uma vez. Eu pretendo, sim, dar continuidade, né, nesses estudos. É uma linha que se consolida para mim de pesquisa. Tenho motivação pessoal, entendo a importância social, né, da contribuição, e por meio do design, isso me torna tudo melhor, né, para mim, e fico muito feliz em poder contribuir pela área que eu escolhi há tantos anos atrás, né. Eu acho que é isso, gente. Queria agradecer mais uma vez, saio daqui muito feliz, satisfeita com o resultado do trabalho e entendendo que ainda tenho alguns passos até ele se tornar definitivo para a entrega, né? Mas nunca será finalizado, né? Porque a ideia é eu continuar com essas pesquisas e aumentando as contribuições. É isso. Então, dando sequência ao protocolo de avaliação de trabalho, eu convido os presentes a deixarem o recinto por alguns instantes para que a banca delibere acerca da continuidade do trabalho e, em seguida, nós os convidaremos para o ingresso novamente. Obrigado. Nesse momento vai ser suspenso o áudio da transmissão. Eu só ia te pedir para deixar a tela de abertura da tua tese.
dando sequência ao protocolo da banca, eu passo a ler a ata 012 de 2026 da Defesa Pública de Tese de Doutorado. Às 15 horas do dia 27 de fevereiro de 2026, na sala 138, bloco A, do Centro de Comunicação e Expressão da Universidade Federal de Santa Catarina, em acordo com a Resolução Normativa número 154 de 2021 do Conselho Universitário, reuniu-se a banca examinadora composta por Ricardo Trisca, doutor orientador, Luiz Fernando Gonçalves de Figueiredo, doutor examinador interno, Gisele Schmidt Alves Dias Merino, doutora examinadora interna, e João Eduardo Chagas Sobral, doutor examinador externo da Univille, para avaliar em sessão pública a tese de doutorado da aluna Fernanda Posa da Costa, com o título Diretrizes para a elaboração de materiais didáticos para estudantes do ensino fundamental 1 com TDAH. A banca examinadora, após a apresentação e indução ao candidato, resolveu que o trabalho está aprovado com alterações, com prazo de 90 dias para entrega da versão final. Face ao resultado determinado pela banca examinadora, o aluno deve observar os termos da Resolução Normativa 154 de 2021 do Conselho Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina e do Regimento Geral do Pós-Design.UFSC para entregar a versão definitiva, incorporando as alterações exigidas pela banca examinadora a contar da presente data e respeitando o prazo máximo estipulado acima. Assinam os membros da banca e eu convido a aluna a assinar a sua ata de defesa. O João, professor de fotografia. Essa declaração de trás é sua, para você já fazer uso da condição de doutora. Já, na verdade, tem aumento de salário, meu irmão. Tem aumento de salário mesmo agora. Encerrado.